É uma alegria poder estar aqui para compartilhar um pouco da palavra com os irmãos. Eu quero saber se vocês trouxeram a Bíblia. Trouxeram? Na nossa escola bíblica sabática. Eu quero falar hoje pela manhã, o assunto é sobre liderança, ou pelo menos sobre a relação que há entre líderes cristãos e os que são liderados. E de forma geral, eu acredito que todo mundo entende que todos nós lideramos de alguma maneira, né? A palavra liderar, que nós usamos em português, ela vem do inglês. A gente pegou emprestado a palavra, o verbo to lead, guiar, conduzir, liderar, né? E então em português nós usamos essa palavra emprestada do idioma inglês. E significa conduzir, ir na frente, mostrar o caminho e assim por diante. E todos nós, de uma forma ou de outra, estamos liderando. Pela forma que nós opinamos a respeito das coisas, pela forma que nós nos comportamos e nos conduzimos, pela forma que nós nos portamos dentro da igreja ou fora da igreja, no nosso trabalho. Isso é uma forma de indicar um caminho, é uma forma de conduzir, de liderar. Às vezes a gente pensa que somente as pessoas que têm autoridade para falar no microfone, né, são aqueles que lideram o povo, mas isso não é verdade. Todos nós induzimos os outros a fazerem certas coisas. E isso é o conceito básico de líder, de liderança, de liderar, conduzir alguém, colocar alguém num determinado caminho. Mas eu quero falar especificamente sobre algumas questões e é provável que eu aponte aqui para vocês muito mais erros do que acertos. E é importante a gente identificar erros que às vezes nós cometemos. E às vezes os cometemos pelo simples fato de a gente ter aprendido assim, né? Quase por osmose. A gente nasceu dentro da igreja evangélica, viu outras pessoas que estavam na frente ou nos liderando fazendo e a gente foi crescendo da mesma forma, aprendendo aquilo e foi repetindo sem pensar. Então são erros que assimilamos sem a gente nem parar para pensar se aquilo tem fundamento bíblico ou não. Mas quanto mais bíblicos nós formos, mais seguros nós estaremos em nossa vida cristã pessoal. E quantos aqui sabem que há mais segurança num cristianismo baseado na Bíblia? Não é verdade, gente? Então assim, nem sempre é fácil a gente largar a nossa cultura, o nosso costume, né? As coisas que a gente aprendeu, mesmo dentro da igreja evangélica, por causa do que está na palavra. Eu sei que às vezes alguns de nós conhecemos um pouco mais da Bíblia e achamos que somos, né, os donos da revelação, os grandes técnicos do evangelho, os profissionais da palavra, os maiores diabologistas de Campo Grande e assim por diante. Mas você vai ver que mesmo tendo conhecimento da palavra que você tem, eu estou falando você que está aqui, nós, mesmo tendo conhecimento da palavra que supostamente nós temos, ainda temos ranços religiosos, preconceitos cristãos que nós trazemos conosco. Tem muita coisa que a gente vive e não percebe que trouxe de outro ambiente diferente do evangelho, do cristianismo realmente bíblico. Alguns de nós saímos do catolicismo, mas o catolicismo ainda não saiu da gente. Sem qualquer ofensa ao catolicismo apostólico romano. Mas alguns evangélicos se gabam de terem largado o catolicismo ou outras religiões para viverem o evangelho, para viverem o cristianismo. Mas você vai perceber que existem alguns traços de religiosidade em nós, que são na verdade, costumes que nós aprendemos por influência, talvez, de nossos pregadores prediletos, ou que nos ensinaram na igreja desde quando a gente se converteu, mas que não estão necessariamente baseados na Bíblia. Vocês podem dizer amém? Então tá, o primeiro texto que eu gostaria de ler, e eu vou pedir até que nem transmitam os textos para cá hoje não, tá? O pessoal vai ler na Bíblia deles ou vão me ouvir lendo aqui. O primeiro texto que eu quero ler é Marcos, capítulo 6, do versículo 1 em diante. É o pontapé inicial, é o texto inicial. Diz que Jesus partiu e foi para a sua terra. E os seus discípulos o acompanharam. No versículo 2 fala que chegou num sábado e passou a ensinar nas sinagogas. E muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo, veja, ele foi para a sua terra. Então o povo que estava na terra dele era o povo que o conhecia, os seus conterrâneos, compatriotas e provavelmente até vizinhos, pelo contexto da história, como você deve saber. Diz então no versículo 2 que muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo, de onde é que vem estas coisas? Mateus 6:2. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Esse aí não é aquele menino, o filho do carpinteiro? Não é o filho de Maria, irmão de Tiago, de José, Judas, Simão?
não vivem aqui exatamente entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra. Diga, não há profeta sem honra. É a primeira declaração interessante. Jesus diz: não existe. Viu, pessoal? Olha aqui para mim. Ei, não vai ler sem mim não, é covardia. Olha para cá. Quando eu ler, você lê também. Olha só, Jesus diz: não existe profeta sem honra. Não existe o quê? Não existe, viu? Jesus disse: não existe esse negócio de profeta sem honra. Não há profeta sem honra. Aí ele acrescenta: senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Na terra, nos parentes e na casa. Quais são as três palavrinhas aí? Aonde? Na terra, a sua terra, os seus parentes, a sua casa. São três palavras, ou três expressões, que refletem o quê? Familiaridade, intimidade, afinidade, convivência. Não é? Porque eles pensavam que conheciam Jesus, porque pensavam que conheciam, eles o desprezaram ou, usando os termos de Jesus Cristo, não o honraram como devia. E é a partir desse conceito de honra que eu quero conversar hoje pela manhã com vocês. E antes que eu me esqueça, deixa eu colocar aqui o meu controlador de tempo, senão a gente vai até 13h. É sobre esse conceito de honra que eu quero conversar com vocês. Por quê? Porque hoje, gente, está em alta esse negócio de falar sobre honra, né? Sim ou não? Aqui no Rio de Janeiro não está acontecendo isso? Onde eu tenho visto nos meios evangélicos, o que se fala muito hoje é sobre honra, honra. E pelo que eu acho, o tipo de coisa que estão falando sobre honra não está muito baseado na Bíblia. Sim, a Bíblia fala sobre honrar aqueles que ministram, e sobre ter consideração por aqueles que foram levantados por Deus para trazer a palavra, para ministrar o evangelho. De fato, Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 1, que é necessário que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Agora, há uma diferença enorme entre os homens nos considerarem e eu impor esta consideração. Como líderes, nós, por exemplo, que ocupamos posição de influência dentro da igreja, de uma forma mais convencional, como as pessoas que estão na frente pregando ou liderando o departamento, que tem a oportunidade de sempre pegar no microfone, né? Nós muitas vezes somos tendenciosos, e eu estou me incluindo aqui também, nós somos tendenciosos a tentar a trazer a atenção do povo para a gente. A gente tenta fazer com que o povo nos respeite, a gente tenta fazer com que o povo nos honre, para que as pessoas nos ouçam, e nós acabamos puxando um pouco de sardinha, um pouco de brasa para a nossa sardinha, né? Porque afinal de contas, nós temos o microfone, o monopólio é nosso, né? Então a gente acaba favorecendo a nossa posição. Mas irmãos, a Bíblia fala sim sobre a importância das pessoas honrarem os líderes, e você vê que o povo conterrâneo de Jesus perdeu uma grande bênção por falta desta consideração. Mas você não vai ver em lugar nenhum Jesus Cristo, depois dessa experiência traumática, né, de ter sido rejeitado entre os seus parentes, o pessoal da sua terra, o pessoal da sua casa, você não vai ver Jesus Cristo mudando a abordagem para impor respeito. Vocês podem dizer amém de vez em quando? Muito obrigado, Deus abençoe a vossa família. Você não vai ver Jesus mudando de abordagem para impor respeito. Tem que ter moral, tá entendendo? Tem que impor respeito, tem que ter uma distância. Porque esse povo, depois que fica familiarizado, só porque pensa que lhe conhece, porque ele viu menino jogando bola, só porque viu você, esse povo não respeita não. Então o que é que eu vou fazer? Para não ser desonrado, por causa da familiaridade, eu vou impor uma distância. Eu não vou conviver com o pessoal, não vou permitir que me tratem como um qualquer. Vou ter que estabelecer barreiras e muros de títulos e assim por diante, para que as pessoas tenham medo de falar comigo como um igual. E esse é o erro que a gente comete. Isso me lembra a história de Chico Toicinho. Alguns de vocês devem saber quem é o famoso Chico Toicinho.
Eu costumo falar sobre ele em minhas mensagens quando eu estou falando sobre liderança, sobre ministério. Chico Toicinho era um pregador da periferia do Rio de Janeiro, porque há um Chico Toicinho em cada cidade do nosso Brasil, mas era um pregador da periferia do Rio de Janeiro, e ele pregava em todas as favelas onde era convidado, em todos os lugares, até que um dia alguém descobriu o Chico Toicinho, um grande pregador debaixo da unção, e levou ele para a Europa. Foi lá para a Europa, pregou na França, pregou em Roma, pregou na Inglaterra, em vários países, e ele se sentiu assim muito espirituoso, muito elevado, muito, né? E quando ele voltou, o pessoal, Chico Toicinho, como é que foi lá? Chico Toicinho, Chico Toicinho. E ele se sentiu mal, porque agora um pregador internacionalmente conhecido, não caía bem o pessoal ficar dando tapinha nas costas dele e chamando ele de Chico Toicinho. Então, para impor respeito, um pouco de distância, para acabar com essa intimidade toda, ele disse, não, a partir de agora, ninguém me chama mais de Chico Toicinho, eu sou Francis Bacon. É uma história engraçada, mas ela reflete algumas coisas que alguns de nós temos pensado ou sentido, ainda que não tenhamos feito. Mas seguimos uma maré deturpada no conceito da honra, pelo menos é assim que eu percebo, é assim que eu entendo, onde nós, que temos a oportunidade de fazer isso, né, de pregar, de falar, de ensinar, temos induzido as pessoas a nos honrarem, baseados no texto de Jesus Cristo, sem perceber que o que aconteceu com Jesus não fez Jesus agir como nós supostamente agimos por causa do que aconteceu com ele. Porque não respeitaram, por causa da familiaridade entre o pessoal da sua terra, entre os seus parentes e os da sua casa. Então a gente vai e tenta criar uma distância. Mas nem Jesus fez isso. Jesus, que passou pela experiência de ser desonrado, né? Vamos colocar assim. Ele não se preocupou em elaborar estratégias para impor respeito. Vamos lá, gente, estou pregando muito bem hoje pela manhã. Vocês têm que dar uns amém, uns aleluia aí. E eu acho que é exatamente por isso que às vezes nós fazemos questão que as pessoas, antes de falarem o nosso nome, nos chamem pelo título que Deus nos concedeu. Ou seja, Deus concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas estes nomes não são títulos. Não são títulos, são dons ministeriais, né? E de forma prática, são atividades desempenhadas. São ofícios ocupados por homens e mulheres no corpo de Cristo. Mas, infelizmente, hoje em dia, é quase um pecado você se dirigir a um homem de Deus sem antes falar, o Senhor, reverendíssimo, vossa santidade, pastor vice-deus fulano de tal. É quase um pecado você se dirigir a pessoa sem chamá-la pelo nome. Se você usar o nome que a mãe dele deu, para ele é uma afronta. E às vezes nós somos assim, sabe, religiosos demais. Temos esses ranços religiosos, não sabemos de onde ele veio, os ranços vieram, não sabemos de onde eles vieram, e pensamos que é bíblico, porque todo mundo faz, todo mundo age assim, é assim que todo mundo trata, e a gente nem para pensar. E eu me lembro de uma história que um padre contou, quando eu morava aqui no Rio de Janeiro, eu gostava muito de assistir os padres na televisão. E, gente, eu leio até bula de remédio, não vai se escandalizar com isso. E uma vez eu vi um padre pregando e ele dizia, conta a história que um dia o Papa estava para receber a sua mãe lá no Vaticano. E ele ficou preocupado, porque afinal de contas é a mamãe, né? E tem toda uma burocracia, uma liturgia para se falar com o Papa. Uma forma correta de se portar quando vai se dirigir a ele. Então tem aquele sistema lá de beijar o anel e não sei o quê. Ele bota a mão, a pessoa se curva e beija o anel. Aí diz, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Já sei. Quando a mamãe chegar, eu vou logo quebrar o gelo, vou ser bem formal com ela. Quando ela entra, aí ele já para poder, né, tirar aquele clima constrangedor, ele diz, vem aqui, mamãe, chegue logo, beija aqui o meu anel. Aí a mãe dele já despachou lá de longe. Deixe de ser sem vergonha, que se não fosse a minha aliança, você não tinha nem esse anel no seu dedo. Então, às vezes, a gente valoriza demais coisas que são secundárias. Essa questão da posição e da honra que a gente está querendo receber, nem sempre é bíblica. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Lembra daquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 15, versículo 8? Tem gente que honra com os lábios, mas o coração fica longe. Né? Jesus disse, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Gente, é muito fácil dizer, ô meu irmão amado, ô meu querido, ô pastor, ô profeta, ô reverendo. É fácil demais falar uma palavrinha assim, politicamente correta. E no coração, a gente na verdade não sentir o mesmo respeito, não ter a mesma consideração, não honrar como os lábios estão honrando. Jesus disse, honra com os lábios. Honra com os lábios. Mas o coração está longe. Quantos acreditam que é possível honrar com os lábios e o coração está completamente longe daquilo? Gente, é totalmente possível. Se foi Jesus que disse, esse povo honra com os lábios, mas o coração está longe. Do mesmo jeito que é possível honrar com os lábios e o coração está longe, é possível honrar no coração, ainda que não se fale com a boca. Muito obrigado pelo entusiasmo. Do mesmo jeito que é possível honrar com os lábios e o coração está longe, é possível honrar no coração, ainda que a pessoa não fale as palavras politicamente corretas esperadas. É possível. Alguém poderia dizer assim, Natan, eu acho que isso que você está dizendo não faz muito sentido não, porque Jesus falou que a boca fala do que o coração está cheio, então se tiver no coração, há de falar, há de sair, de se expressar pela boca. Gente, o próprio versículo de Mateus 15:8 mostra que esse pensamento é equivocado, porque em Mateus 15:8 Jesus disse, esse povo honra com os lábios, mas o coração não. O coração está longe. Então isso mostra que nem tudo o que está no coração é o que sai pelos lábios. Alô? Sim ou não? Além do mais, esse negócio de dizer, mas a boca fala do que está no coração, é uma má interpretação nossa do que o versículo realmente diz. É muito comum no meio evangélico, as pessoas citarem esse versículo equivocadamente. Citarem totalmente fora do contexto. O pessoal diz assim, mas a boca fala do que o coração está... Não, a boca fala do que o coração está cheio. Gente, vocês lembram por que foi que Jesus disse isso? Isso está lá em Mateus, capítulo... Olhe com seus olhos que a terra há de comer. Olha aí na sua Bíblia, se Jesus não voltar antes, né? Se Jesus não voltar antes, vai acontecer exatamente isso. Mateus 12:34, olha aí. Jesus disse assim, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Aí a gente pega a segunda parte do versículo, né? Porque a boca fala do que está cheio o coração. E como é que Jesus Cristo disse que esse povo era mau e falava coisa boa? Se a coisa boa que estava sendo falada não vinha do coração. Porque eles eram maus no coração, mas falavam aquilo que era bom. Como é que a gente pega a frase seguinte para dizer que o que a pessoa fala revela o que está no coração, se Jesus usou essa frase para dizer que tinha um bocado de gente má que falava aquilo que era bom? Gente, vocês não estão entendendo não é possível. Jesus disse, vocês são maus e falam aquilo que é? Uma pessoa que é má, quando fala aquilo que é bom, vira uma pessoa boa? Não. Uma pessoa que é boa, quando fala alguma besteira que não deveria falar, essa pessoa boa vira uma pessoa má? Não, então isso aqui eu vou abrir um pequeno parênteses, né, apenas para abençoar a sua vida. Se você falou aquela besteira hoje de manhã contra a sua mulher, contra o seu filho, se você falou aquele palavrão, nem por isso, porque você falou uma coisa má, você se transformou numa pessoa má. Pessoas más falam coisas boas e não viram pessoas boas. Pessoas boas falam coisas más e não viram pessoas más. Amém, gente? Agora, você pode se arrepender das besteiras que você fala. Amém? Não é por isso, tá, gente? Não é por isso que a gente agora vai sair falando besteira aí a 3x4. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Mas isso estabelece uma verdade, gente, que a gente não pode esquecer. É possível ter coisa no coração que a boca não revela. É possível. Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. O coração está longe. Ou seja, é possível falar coisas e não necessariamente revelarmos o que está no coração. É possível honrar com a boca e não honrar com os lábios, como é possível honrar, desculpa gente,
Às vezes acontece, tá? Vocês têm que dar uns descontos. Quando vocês estiverem assistindo meus vídeos lá na internet do meu site, é bem possível isso acontecer. É possível honrar com a boca e não honrar no coração, como é possível honrar no coração e não necessariamente isso ser expresso pelos lábios. Ou seja, é uma tolice julgar se as pessoas me honram ou não, se as pessoas me consideram ou não, se as pessoas têm ou não respeito por mim pela forma como me chamam. Ou seja, quem me trata como reverendo, como PhD em divindade, como o maior diabologista do Rio de Janeiro, essas pessoas que me tratam assim são as que me honram, as que me respeitam. Não, gente, não. Isso quer dizer que o líder não precisa esperar isso para se sentir amado ou querido. Tolo vai ser aquele que é chamado por Deus para desempenhar uma atividade, que pensa que está tendo sucesso pela forma que o povo o chama. E triste vai ser aquele líder, aquele ministro, que fica triste porque as pessoas o chamam pelo nome. Eu sei, tá? Eu sei que nós aprendemos pelo costume. Não é porque o pessoal fala isso abertamente. É uma espécie de acordo tácito. Está implícito, né? A gente aprende que é desrespeito chamar as pessoas pelo próprio nome, se essa pessoa foi chamada para o ministério ou ocupa uma posição de tempo integral, ou está na liderança de algum departamento, ou assim por diante. Existem algumas denominações que são bem rígidas em relação a isso, né? Por aí afora. Como eu viajo por muitos lugares e ministro em muitas igrejas e muitas denominações, eu acabo tendo a oportunidade de conviver com pessoas de pensamentos diferentes. E você observa que em alguns lugares isso é um negócio tão sério que a pessoa até vai para o gabinete e pode ser disciplinada e até deixa de tomar a ceia, pasme você, se ela ousar chamar o pastor pelo nome que a mãe dele deu. Por causa do costume. Mas esse ranking, né, ministerial, essa suposta hierarquia eclesiástica, né, essa escadinha da graduação do pedigree do ministério, o pessoal que é separado para o sacramento da ordem, essa coisa a gente pegou da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós saímos do catolicismo, mas o catolicismo não saiu da gente. Nós trazemos ranços desde a época, lá pelo século III, século IV, quando se desenvolveu essa questão dos metropolitanos, os patriarcas e o sistema papal. Essa coisa da hierarquia, né? da escadinha da autoridade eclesiástica. Isso não está na Bíblia. Eu sei que é uma coisa assim muito forte, é chocante, mas não está na Bíblia. E por que eu estou falando isso? Gente, só para a gente conhecer um pouco mais, só para a gente ter mais conhecimento do que a palavra de Deus realmente ensina a respeito do assunto. Amém, irmãos? Eu vou dar um exemplo, alguns exemplos com os textos que eu vou ler para vocês, para a gente meditar sobre o exemplo bíblico do relacionamento dos irmãos na época de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, só para a gente pensar um pouquinho. Abre comigo lá em Gálatas capítulo 2. 14 anos depois, subiu outra vez a Jerusalém com quem? Com quem? Levando também quem? Peraí, quem está falando? Quem está falando aqui, gente? Paulo está falando que foi a Jerusalém e ele cita dois nomes, Barnabé e Tito. Tito era uma espécie de discípulo, né? Um trainee, um discípulo de Paulo. Era alguém a quem Paulo ministrava, ensinava, orientava. Mas Barnabé era um companheiro ministerial, vamos colocar assim, de mesmo nível. Vamos colocar assim. Vocês devem lembrar que lá em Atos capítulo 13, a Bíblia diz que havia profetas e mestres. Entre eles, na lista que é citada, estão exatamente estes dois. Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo. Esses dois, Barnabé e Paulo, naquele dia lá de Atos 13, a Bíblia diz que disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Paulo, para a obra que os tenho chamado. A partir dali, eles entram no ministério apostólico e vão viajar juntos. Ou seja, havia profetas e mestres. Naquele dia eles são separados para uma obra apostólica. Dali para frente eles são considerados chamados de apóstolos. Mas você vai ver que eles não são chamados como nós fazemos. Apóstolo Paulo, apóstolo Barnabé.
Tanto é que o próprio Paulo, quando se dirige a Barnabé, ele fala pelo nome. Ele diz, fui para Jerusalém e comigo foi Barnabé. Ele não disse o apóstolo, o reverendo, a santidade, o ministro. Paulo está sendo desrespeitoso com Barnabé? Será que Paulo não sabia que se ele chamasse o homem de Barnabé, o povo ia querer chamar também? Porque se Paulo estava treinando Tito para o ministério, e ele queria que Tito fosse respeitado e recebido pelo povo, será que ele não sabe que quando ele escreve uma carta chamando um homem de Tito, o pessoal vai querer chamar ele de Tito também? Será que Paulo nunca fez o curso das esposas de pastores de hoje em dia, que não chamam o nome do seu marido pelo nome, para a igreja não chamar também? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É por isso que eu nunca permito que Ana me chame de Natan na frente do povo, tem que me chamar de reverendo. É brincadeira, gente. Mas você vê que Paulo não tem essa atitude. Por quê? Porque essa não era uma prática cristã. Não faz parte, obrigado, viu, querido? Não faz parte do cristianismo original. Não faz parte. Ele diz, fui com Barnabé, levei também Tito, e não está sendo desrespeitoso. No versículo 3 ele diz, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Cita Tito pelo nome. Quando chega lá no versículo 6, ele diz, e aqueles que pareciam ser de maior influência, falando dos líderes da igreja de Jerusalém, esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando eles viram, versículo 7, que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro, o evangelho da circuncisão, como foi que ele chamou o homem? Ele chamou o nome de quê? Pedro. Ele disse, quando eles, a liderança de Jerusalém, viram que foi concedida a mim, um evangelho, um ministério, uma abordagem de uma forma X, como a Pedro. Ele disse, como a Pedro. Ele não disse, como ao amado reverendo. Desculpa, amado não, gente, que eu não tenho essa intimidade toda. Mas ele não fez isso. Ele disse, como a Pedro. Chamou o nome de Pedro, normal, sem problema nenhum. E ele continua, lá no versículo 9 ele fala, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, né, que é o nome hebraico de Pedro, Tiago, Cefas e João, quando conheceram a graça que me foi dada, esses três, que eram reputados por colunas na igreja de Jerusalém, me estenderam a mim e Barnabé, à destra da comunhão. Olha como ele trata a coisa, como ele fala dos homens, cita os nomes, sem desrespeito, sem esse cacuete evangélico que a gente tem. Sabe o que é cacuete? Hein, gente? Vocês aqui no Rio de Janeiro sabem o que é cacuete? Fala assim também? Sem essa marmota, essa arrumação, essa estripulia, essa presepada. Veja, continuando, lá no versículo 11 ele diz, quando porém Cefas, mais uma vez, veio a Antioquia, quando chega no versículo 12 ele fala, com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, no versículo 13 ele diz, e também os demais judeus dissimularam junto com Pedro, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, versículo 14, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas. E você vai encontrar esse padrão de tratamento se repetindo em todas as escrituras. Vocês podem dizer amém? Alguém poderia dizer, mas é porque aí no capítulo 2 de Gálatas, Paulo está um pouco revoltado, né? Ele está ali defendendo a doutrina cristã que ele pregava contra o judaísmo, os judaizantes. Então ele precisava mesmo tratar o povo assim por igual para mostrar que ele também é macho. Não. Quando Paulo falava dos seus, escrevendo para os seus, ele agia da mesma forma, porque era a forma dele tratar o povo que estava no ministério. Um exemplo disso é 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Nos versículos 1 dos dois livros, das duas epístolas, ele diz, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, isso é a 1 Tessalonicenses. Em 2 Tessalonicenses ele diz, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, é um repeteco. Mas nas duas epístolas que ele manda para eles, ele fala do mesmo jeito, Paulo, Silvano e Timóteo. Ele não diz, eu, vosso servo, o apóstolo, o reverendo, o mestre. Ele não diz, o homem de Deus, o santo, o grandioso, o elevado, aquele que traz luz para as nações, o reverendo, PhD em divindade.
Ele não faz isso, gente. Ele diz Paulo, Silvano e Timóteo. Sabe por que a gente não age do mesmo jeito? Porque para a gente é uma overdose de Bíblia. A gente não consegue suportar a Bíblia como ela é. A gente não se sente confortável com os paranauê da Bíblia, entendeu? A gente quer se sentir pelo costume. O costume que a gente tem. A gente se sente mal quando sai do costume. Então, o costume que a gente aprendeu desde pequenininho na escola bíblica dominical é esse. Aí chega a Bíblia e faz tudo o contrário, a gente não tem coragem de aderir à Bíblia. Eu não estou dizendo que é fácil não, tá, gente? Eu não estou dizendo que é fácil não. É difícil demais abandonar um costume ou ter um sentimento específico quando a gente foi treinado a se sentir diferente. Não estou dizendo que é fácil não. Mas eu estou mostrando para vocês como é que é a coisa na Bíblia. Aí fica à vontade para você fazer o que você quiser. Mas pelo menos aqui ninguém vai dizer, mas eu não sabia como era. Sabia sim. Porque está escrito na sua Bíblia. Está muito claro aqui para a gente. E alguém poderia pensar, Natan, sei lá, mas eu acho que de repente isso aí é uma coisa de Paulo, né? Muito particular de Paulo. Não quer dizer que tem que ser uma regra ou que todo mundo fazia isso. Tá. Como é que Pedro então chamava Paulo? Como é que Pedro se dirigia a Paulo? Quer uma pista? Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15, ele deixa isso bem claro. 2 Pedro 3,15. Pedro diz, escrevendo aos irmãos, ele fala, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Peraí, em todas as suas epístolas, foi isso que ele disse no versículo 16, gente? Foi ou não foi? Olha aqui para mim. Olha aqui para mim, presta atenção. Pedro disse, Paulo costuma falar sobre certos assuntos em quantas epístolas? Em todas as suas epístolas. Sabe o que significa? Pedro lia as epístolas de Paulo. Paulo nunca escreveu para Pedro, ele escreveu para Filemon, para Tito, para Timóteo, para os Laodicenses, os Colossenses e assim por diante. Mas para Pedro, pelo menos a gente não tem informação de que ele tem escrito. Mas Pedro disse, eu sei tudo o que ele escreveu, conheço tudo o que ele escreveu, em todas as suas epístolas. Por quê? Porque Pedro era fã. Como a gente faz hoje em dia, que a gente viaja pelos lugares e a gente procura pregações de pessoas que a gente gosta, mas que a gente não tem, para trocar com as que a gente tem, Pedro fazia mais ou menos a mesma coisa. Quando passava pelas cidades e vizinhanças do mundo antigo, ele chegava e dizia, olha, eu sou lá da igreja de Jerusalém, tem aqueles homens de Deus lá, tem Tiago, tem João, eu tenho aqui umas cartinhas desses, vocês têm alguma coisa de Paulo para trocar? Pedro colecionava, lia, tudo que Paulo escrevia. Então isso mostra que Pedro considerava Paulo, tinha respeito por Paulo. Amém, gente? A forma de Pedro falar de Paulo mostra respeito. Ele diz, segundo a sabedoria que lhe foi dada, tem coisas difíceis de entender, mas os indoutos não entendem, distorcem. Mas veja a forma dele falar. É respeito, é consideração, ele lia tudo que o homem escrevia. Mas quando ele vai se referir a Paulo, como é que ele mostra esse respeito? O nosso amado irmão Paulo. Se chamar uma pessoa de amado irmão é ser desrespeitoso, gente, então tá tudo errado. Porque eu não conheço uma expressão de maior louvor, amor e consideração do que chamar alguém de irmão amado. Amém, gente? É uma das formas de se expressar mais respeito. Chamar de irmão e chamar de amado. Pois Pedro foi respeitoso, demonstrou honra a Paulo, chamando-o de amado irmão. Chamando pelo nome dele. Quantos estão aqui? Tem mais passagens. Lá em Atos capítulo 15, eu queria que vocês abrissem lá, a gente vai ler só alguns versículos salteados, e não são os únicos textos do Novo Testamento que mostram isso, tá, gente? Eu estou lendo alguns versículos aqui, aleatoriamente, assim, para a gente poder ter uma noção, para a gente poder pensar,
Mas há muito mais texto na Bíblia que mostra essa verdade. Aqui em Atos 15, olha para cá, presta atenção. Em Atos 15, a gente tem um registro de uma reunião, era uma espécie de concílio ministerial, era um debate teológico a respeito de certas coisas, a respeito das quais ninguém tinha pensado ainda. Era um debate sobre a questão da circuncisão, algumas questões da lei de Moisés, se isso deveria ou não ser praticado pelos gentios que estavam recebendo Jesus, porque no início do cristianismo só se convertia judeu. Todos os cristãos iniciais eram judeus, ou convertidos ao judaísmo, ou tementes a Deus no padrão do judaísmo. Então tinha judeu, tinha prosélito, que eram os convertidos de fato ao judaísmo, e tinha os tementes a Deus, que eram gentios como Cornélio, que não era um prosélito, mas era temente a Deus, e observava a oração de acordo com o costume dos judeus, dava esmolas de acordo com a pregação dos judeus, tinha um padrão de comportamento que imitava os padrões dos judeus. Então eram os judeus, os prosélitos e os tementes, que seguiam os padrões judaicos. Então quando gentios, pagãos, o povo mesmo do mundão, começou a se converter, o povo não sabia o que fazer, porque eles não eram tementes a Deus, não seguiam os costumes dos judeus, não eram prosélitos convertidos ao judaísmo, e não eram judeus, então eles não sabiam o que fazer. Foram se reunir para debater o assunto. Quantos vocês estão me entendendo até aqui? Então, nós vemos Paulo, com os seus companheiros de ministério, vindo a Jerusalém para debater sobre o assunto com Tiago, Pedro, João e os outros líderes da igreja de Jerusalém. Quem vai registrar o episódio é Lucas, pela inspiração do Espírito Santo. Ou poderíamos dizer que o Espírito Santo pode deixar isso escrito através de Lucas, que é quem segura a pena. Não importa. O fato é que nós temos aqui um registro inspirado por Deus, porque toda escritura que é inspirada é útil para ensinar, para educar, corrigir e repreender. Então a gente vai ver como é que o Espírito Santo deixou o negócio escrito, para a gente aprender sobre questões de tratamento ministerial. Porque a gente vai encontrar aqui um debate acalorada entre duas, eu ia dizer duas facções, é a inspiração do Rio de Janeiro, sobre dois ministérios, tá? Sobre duas linhas sobre duas linhas ministeriais diferentes. É uma que convive na maioria das vezes com o povo gentil, e uma que convive com na maioria das vezes com o povo que é judeu. Lá em Jerusalém, a maioria dos crentes eram judeus. E os que se convertiam acabavam se amoldando ao padrão cultural judaico. Já no ministério de Paulo, Barnabé e os seus companheiros, a maioria era gentil. E na verdade, Paulo, até para poder gerar harmonia, induzia os judeus que viviam entre os gentios a deixarem de lado os preceitos de Moisés. Porque a pessoa deveria viver à luz do Novo Testamento, da Nova Aliança. Porque o judeu verdadeiro, explicaria Paulo, não é aquele que o é por fora, circuncisão de verdade, não é aquela que é na carne, é a que é no coração, por dentro. Porque a norma da lei vai ser escrita no coração de todos os homens, tanto de judeus como de gentios. E quem tem a norma da lei gravada no seu coração, este serve de lei para si mesmo. Porque a sua própria consciência, depois que ele nasce de novo, né, é que vai lhe acusar e lhe defender, e assim por diante. Então, são dois ministérios, duas linhas de pensamento diferentes, né? E eles vão entrar em choque a respeito de um assunto, vão debater pela primeira vez. Como é que esse povo vai se tratar? O Espírito Santo nos mostrou como é que a coisa aconteceu. No versículo 6 diz: então se reuniram os apóstolos e presbíteros. Então veja que era gente graúda, tá? O pedigree aqui era alto. Apóstolos e presbíteros, para examinar a questão. No versículo 7 diz que houve grande o quê? Houve grande debate. Pedro tomou a palavra. Lucas, que está escrevendo o livro de Atos, ele diz, Pedro tomou a palavra. E ele não está sendo desrespeitoso, porque chama o homem pelo o seu nome. Por quê? Porque esse é o padrão bíblico de respeito. Chamar a pessoa pelo nome que ela tem. Alô, gente? Pedro tomou a palavra e disse, irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me usou, foi assim que aconteceu, eu fui lá na casa de Cornélio, blá, 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 etc e tal. Lá no versículo 12 diz, e toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo. Lucas era companheiro de ministério de Paulo. Alguém poderia pensar que ele chamava Pedro de Pedro por despeita, porque não fazia parte do ministério dele, era de outra facção, né? Aí, agora ele se dirige a Paulo e trata igual, sem dois pesos e duas medidas.
Porque às vezes o pessoal diz assim, não, eu honro aquele que é da minha denominação, porque eu sei de onde é que ele vem, conheço o seu histórico, eu sei qual é o background da minha denominação. Né? Agora esses que são ordenados por aí afora, no fundo do quintal, eu sei lá quem é. Mas Lucas não fez isso, ele disse, Pedro tomou a palavra. Aí depois ele fala, Barnabé e Paulo também falaram. Ele não disse, e os homens de Deus, aqueles que foram ungidos, os apóstolos. Não, ele falou, Pedro falou, depois disse, Paulo também falou. Simples, normal. E ele continua, versículo 13, depois que eles terminaram, Tiago também falou. Quem? Tiago. Não é interessante, gente? Vocês estão com essa vaca, com essa cara de vaca na frente da porteira nova, por quê? Vocês conhecem essa expressão? É uma expressão americana, né? Às vezes, expressões idiomáticas são difíceis de serem traduzidas. O pastor Bud, eu morei com ele, era um americano do Alabama, ele usava muito essa expressão, mas como pregação também deve ser cultura, eu vou explicar o que significa para vocês. Se viesse um americano para cá e a gente dissesse para ele, quando me der na telha, eu vou viajar pelo Nordeste. Vocês conhecem a expressão quando me der na telha? Dar murro em ponta de faca? Chorar o leite derramado? Tirar a água do joelho? Todo mundo conhece. Expressões idiomáticas, presta atenção, expressões idiomáticas que para um gringo não faz sentido. Eles também têm as deles, tá, gente? Então tem uma que é vaca na frente de uma porteira nova. Parece que não faz sentido, mas eu pensando cá com os meus botões, eu acho que deve ser por causa do seguinte. Imagina aquela vaca que sempre caminha no seu pasto conhecido de sempre, que vai se dirigindo por aquele caminhozinho para comer aquele mato verde, que toda vida come, todo dia come. Um dia o dono daquela fazenda inventa de colocar uma cerca e uma porteira justamente no caminho pelo qual a vaca passava para comer. Quando a bichinha chega lá, que ela não pode passar para comer o que ela comia antes, porque ela está sendo ali interrompida por causa daquela porteira nova, o que é que ela faz? Exatamente o que vocês fizeram. Vira o pescoço e fica... É como vaca na frente de uma porteira nova. Mas, voltando para o assunto, o que é que a gente vê? Que Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, registrando o grande debate doutrinário de Atos capítulo 15, ele se refere a Pedro por Pedro, a Paulo por Paulo, a Tiago por Tiago, a Barnabé por Barnabé, sem ser desrespeitoso, porque não há desrespeito em chamar a pessoa pelo nome que ela tem. Amém, gente? Ou seja, da mesma forma como não é respeito chamar pelo cargo que ela desempenha na igreja, pelo ofício que ela desempenha, pelo dom ministerial que está sobre ela, como se fosse um título que tem que preceder o nome. Amém, irmãos? Isso sempre me lembra os nossos políticos brasileiros, né? Que quando estão se discutindo, eles não desrespeitam a regra, né? Porque a regra, o politicamente correto, é se dirigir à pessoa pelo título que ela, por causa do respeito que eu tenho que ter. Aí a pessoa vai dizer, mas a Vossa Excelência é um tremendo cafajeste. Não, Vossa Excelência é que é um salafrário. Gente, Vossa Excelência e cafajeste não combinam na mesma frase. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo aqui? Não faz sentido. Que bate naquilo que a gente viu sobre honrar com os lábios e o coração está longe. Que mostra que é possível honrar no coração, mesmo que nos lábios não estejam as palavras que a gente pensa que tem que estar. Amém? Versículo 22, não, versículo 14, Lucas continua dizendo, expôs Simão Pedro, como Deus primeiramente visitou os gentios. Isso aqui, gente, ó, no versículo 13, Lucas diz, depois que terminaram, Tiago falou. O que foi que Tiago falou? Aí ele diz, Tiago disse o seguinte, irmãos, atentai nas minhas palavras. Simão expôs como Deus primeiramente visitou os gentios. Ou seja, Lucas registrou que Tiago chamou Pedro de Simão. Amém, gente? Tiago se referiu a Simão Pedro lá na reunião dizendo, Simão acabou de falar aqui. Está vendo aí? E depois, quando Lucas foi registrar, ele disse, Tiago falou o que Simão disse. Vocês estão entendendo? Versículo 22.
Então pareceu bem aos apóstolos e presbíteros, como toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé. Enviaram a Antioquia Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Judas e Silas. Quais são os nomes? Diz aí mais uma vez mais alto. Como é que é? Judas e Silas. No versículo 23, escrevendo por mãos deles o seguinte: os irmãos, quais irmãos? Tanto os apóstolos como os presbíteros. Lucas diz: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia. Então Lucas está dizendo que eles mandaram uma carta junto com Judas e Silas, na qual estava escrito: os irmãos, apóstolos e presbíteros, aos irmãos das igrejas a quem a carta é endereçada. No versículo 25, na carta dizia: pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo. Olha como é parecido com o tratamento que Pedro dava a Paulo, o nosso amado irmão. No versículo 27 ele diz: enviamos, portanto, Judas e Silas. Judas e Silas, os quais pessoalmente também, além da carta, vos dirão estas coisas. Lá no versículo 31, diz que, versículo 31, quando leram a carta, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas. Eita, Judas e Silas eram o quê? Espera aí. Por que que ele então, antes de dizer que eles eram profetas, citaram o nome dele, Lucas citou o nome deles 3 vezes pelo nome, sem dizer o título? Porque profeta, apóstolo, pastor, mestre, evangelista, não é título, é unção, é dom, é ofício divino, é uma responsabilidade, é uma característica, um sabor ministerial concedido por Deus. E sim, vai fazer um trabalho e uma obra que deve ser recebida pelo povo. O povo tem que considerar estes homens como tais. Deve haver respeito e consideração, mas que tipo de respeito é o que a gente está buscando? Que tipo de respeito é que está sendo pregado? Que tipo de honra é essa que o povo está pregando por aí afora? Será que realmente reflete o padrão bíblico? Porque o povo por aí se gaba, né? Não, nós somos pessoas da palavra. Mas na hora que a palavra de Deus é revelada, né? Na hora que realmente o negócio fica o branco no preto, eu quero ver esse homem da palavra. Amém, gente? Versículo 32, mais uma vez. Judas e Silas, que eram também profetas. Judas e Silas, que eram profetas. Em alguns lugares você vai encontrar o apóstolo Paulo, você vai encontrar essa expressão. É mais comum você encontrar Paulo, o apóstolo. É mais comum. Até Paulo, muito mais comumente, quando escrevia e mencionava que era apóstolo, ele fazia isso. Ele nunca dizia eu, o apóstolo Paulo. Ele dizia eu, Paulo, apóstolo e servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a nossa forma de pensar é invertida. A gente saiu do catolicismo, mas o catolicismo não saiu da gente. Bom, se essa pregação não está abençoando a tua vida, pelo menos a minha está. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 diz: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Quantos podem dizer amém? É importante que os homens tenham consideração pelos ministros? É importante ou não? Acabamos de ler, gente. Importa, né? Importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do mistério de Deus. Agora, qual é a consideração que eu, como ministro, espero do povo? Aí é que são elas, né? Esse é o ponto. Qual é o tipo de consideração que eu espero receber das pessoas? Porque é importante, é necessário que os homens nos considerem como ministros. Mas que consideração eu estou esperando? E esse, às vezes, é um problema.
Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, eu queria que você abrisse lá. Mais uma vez, Paulo falando sobre essa consideração, esse respeito que deve haver por parte do povo em relação àqueles que lideram, em relação àqueles que estão no ministério. Ele dá aqui mais diretrizes. Ele diz, versículo 12, 1 Tessalonicenses 5, 5:12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, aqueles que repreendem, aqueles que corrigem. Versículo 13. E que os tenhais com amor em máxima consideração. Por causa de quê? Por causa do trabalho que eles realizam. Tem que ter consideração, gente. Não é de qualquer jeito, não. Tem que haver consideração. Importa que os homens nos considerem. Claro, algumas pessoas, eu agora até pensei nisso, eu preciso até falar para ninguém me entender errado. Claro que dá para perceber pelas atitudes, pelo comportamento do povo, o que as pessoas sentem. E às vezes você observa uma resistência, né? Um desrespeito, falta de consideração, falta de amor. Claro que dá para perceber. Tem pessoas que conseguem dissimular e deixar bem escondido. Mas nós não devemos nos basear nisso para que nós tratemos o povo de uma forma diferente do padrão da Bíblia. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Não é porque o povo de repente não me respeita ou não me considera, que eu agora também não vou mais respeitar e considerar o povo. Porque às vezes eu posso, como pregador, exigir que o povo me respeite, mas eu nunca falo sobre a importância de respeitar o povo. Eu quero que o povo me considere, mas eu não considero o povo. Então tem que ser bíblico e de forma harmônica, em amor, nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Mas de fato, existe sim uma consideração que se deve ter para com aqueles que estão em posição de autoridade. A Bíblia fala sobre posição de autoridade. E há uma responsabilidade maior sobre aqueles que ocupam essa posição. A quem muito é dado, dele muito será cobrado. Tiago chegou a dizer que nós nem deveríamos querer ser mestres. Não queiramos muitos de nós ser mestres. Porque quanto mais a pessoa tem, mais cobrada ela vai ser. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. E quando o cara é mestre, ele coloca os tropeços no seu ensinamento. Então, cuidado com a responsabilidade dos trabalhos que nós desempenhamos. A Bíblia fala sobre essa importância. E as pessoas que estão em posição de liderança para ministrar, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres e outras pessoas que são levantadas em congregações para desempenharem alguma atividade nos departamentos ou em qualquer coisa dentro da igreja, estas pessoas vão prestar contas diante de Deus pelo que elas transmitiram para o povo. Há uma responsabilidade, há uma prestação de contas. Então, é por isso que, às vezes, há sofrimento no ministério, porque existem muitos rebeldes, pessoas de coração duro, que também não os tratam bem, mas, além disso, não querem nem ouvir a palavra que poderia abençoar a vida dela mesma. E é difícil para um líder trabalhar dessa forma. E em alguns lugares, Paulo vai recomendar ao povo, aos irmãos, que eles considerem, que eles tenham respeito, que eles ouçam, porque estes pastores, estes guias, estes líderes, vão prestar contas da alma do povo. Então, eles estão interessados no bem-estar do povo. Eles se importam com o povo, oram pelo povo, pregam para o povo, lideram o povo com o objetivo de trazer o bem para eles. Então, há passagens que mostram a importância dessa posição, dessa autoridade. 1 Tessalonicenses 5, que acabamos de ler, é uma delas. 1 Coríntios 4:1 é outra também, que importa que os homens nos considerem como ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus. Mas eu quero citar pelo menos mais 4 versículos, ou 4 textos, que fazem alusão à importância desta posição e como deve haver consideração para com os líderes, para com os ministros. Em 2 Coríntios 13:10, por exemplo, Paulo diz assim: portanto, escrevo estas coisas, estando ausente, para que quando eu estiver presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruição. Então, Paulo diz, eu estou escrevendo dessa forma, ou seja, de forma dura, eu estou sendo contundente, eu estou sendo firme e forte no que eu digo por meio da carta, para que vocês mudem logo, para que quando eu chegar aí, eu não preciso ser duro do jeito que eu estou sendo na carta, pessoalmente. E Paulo diz que esse rigor
da carta, ou que seria necessário ser usado pessoalmente, esse rigor é uma característica da autoridade que o Senhor conferiu a ele como ministro para edificar e não para destruir. Então, não pense que ser ministro, porque eu estou pregando sobre isso aqui, alguém pode pensar que o ministro não pode ser duro, não pode ser rígido, não pode ser firme, não pode exercer autoridade. Não é isso que eu estou falando não, viu gente? Amém, irmãos? Não é isso que eu estou falando não. Paulo disse, eu estou falando da forma que eu estou falando na carta, porque eu não quero ser assim quando eu estiver aí com vocês. Porque se vocês não mudarem, se vocês não tomarem vergonha na cara, se vocês não observarem o que eu digo, eu vou ser duro pessoalmente. E Paulo ainda diz, mas vou ser duro porque eu tenho autoridade para isso. Concedida pelo Senhor. Agora, autoridade para quê? É para matar o povo? Hein, gente? É autoridade para o pau sentar? Esse é o problema, pessoas pensam, não, eu tenho autoridade para o pau sentar. Não, não é autoridade para o pau sentar, é autoridade para apacentar. As pessoas às vezes não fazem diferenciação, né? Vocês conhecem a expressão, sentar o pau? Bater com cacetete? Tem muita gente assim, que é rígida demais, dura demais, e acaba maltratando o povo. Existe sim uma autoridade, existe uma rigidez, uma firmeza, mas o objetivo não é destruir, o objetivo é edificar. Amém, irmãos? Em Romanos 15, 20, Paulo diz, eu me esforço para pregar o evangelho não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Quando ele usa essa expressão alheio, fundamento alheio, ele está falando sobre um fundamento que foi estabelecido por outros ministros, por outro ministério. É interessante a gente observar isso, porque Paulo reconhece uma espécie de limite da sua esfera de atuação. É como se houvesse uma delimitação estabelecida por Deus até onde ele exerce a autoridade, até onde ele pode ir. E, porque Paulo respeitava os limites e tinha ética ministerial, ele disse, não quero edificar sobre o fundamento dos outros, sobre o fundamento alheio. Agora, quando ele usa a expressão fundamento alheio, que é a mesma coisa de dizer fundamento dos outros, isso mostra que Paulo, ele considerava que os ministros tinham uma autoridade sobre o povo com quem eles trabalhavam. Por isso é que ele não disse, esse negócio do povo pensar que são dono do rebanho, que não sei o quê, mas menino, o povo é de Deus, vou onde eu quiser. Paulo não fez, não, eu respeito a autoridade que Deus limita, que Deus estabelece. Não vou trabalhar em cima do povo dos outros. Não vou trabalhar não vou edificar sobre fundamento alheio. Então, o líder, o pastor, o ministro, ele tem uma autoridade positiva sobre as pessoas a quem Deus coloca. Vocês entendem o que eu estou falando? É por isso que Paulo diria lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 2, se eu não sou apóstolo para os outros, certeza que eu sou apóstolo para vocês. Se eu não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Então Paulo diz exatamente o que a gente estava falando aqui. Eu posso não ser apóstolo para os irmãos lá de Jerusalém, por exemplo. Eu posso não ter autoridade e influência sobre o povo lá de não sei onde, mas sobre vocês eu tenho. Posso não ser apóstolo para os outros, mas eu sou para vocês. Isso é o quê? É um limite da esfera de ação ministerial que Deus estabelece para cada um. Diga amém. É exatamente essa a expressão que Paulo usa em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Ele diz, nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vocês. Amém, gente? Paulo está escrevendo para os coríntios, e porque os coríntios eram o fruto do seu trabalho no Senhor, como ele diz lá no capítulo 9 de 1 Coríntios, ele diz, nós não nos gloriaremos além da medida, descontroladamente, mas nós respeitamos o limite da esfera de ação. Ou seja, há um alcance. O pastor, ele tem autoridade sobre o povo que Deus lhe concedeu. Então, há uma esfera de atuação estabelecida por Deus. Um limite da esfera de ação que Deus demarcou.
E aqui no caso, Paulo diz, e essa esfera demarcada por Deus, para a nossa atuação ministerial, ela chega até vocês. Amém, gente? Por que eu estou mostrando isso? Para mostrar que existem os dois lados. E a gente tem que ser equilibrado. A gente tem que entender o que é que a Bíblia ensina. Porque senão, ou a gente vai cair num lado da estrada, ou no outro lado da estrada. A gente sempre tem a tendência de ir para um extremismo, ou para o outro. E nós precisamos viver uma vida de equilíbrio. Amém? A Bíblia é um livro de equilíbrios. Jesus disse, sejam mansos como pombas, prudentes como serpentes, meninos da malícia, adultos do entendimento. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Quantos podem dizer amém? Então, gente, temos que saber o que é que a Bíblia diz. Entender um pouco mais sobre o que é realmente ter respeito, ter consideração. Qual é o papel verdadeiro, real, bíblico do ministro? Como é o seu tratamento para com o povo? Qual a responsabilidade que ele tem sobre as pessoas? Então, a Bíblia fala sobre isso. Agora, existem algumas características negativas, marcas nocivas, que nós não podemos trazer conosco. Se nós somos chamados para o ministério, se nós estamos ocupando uma posição de liderança, nós temos que nos vacinar. E se você já estiver agindo assim, se você já estiver cometendo esse erro, para você a vacina não tem jeito. Você vai precisar tomar um remédio. Mas para os que ainda não cometem o erro, você pode se vacinar. 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo ele vai falar palavras muito duras sobre ministros que, segundo o ponto de vista dele, estavam se comportando de forma muito errada. E Paulo é muito duro. Ele vai chegar a dizer que eles são ministros de Satanás, por causa do tipo de comportamento que eles tinham, pela posição que eles ocupavam, pela forma que eles tratavam os irmãos. 2 Coríntios, no capítulo 11, eu vou ler do versículo 19 em diante. Ele diz assim, é engraçado, viu, Coríntios? Vocês sendo tão sabidinhos, né? Sendo vós tão sensatos, isso aqui é sarcasmo, viu, gente? É sarcasmo. Vocês sendo tão sensatos, de boa mente, vocês toleram insensatos. Vocês toleram quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente, eu vou confessar isso como se eu fosse uma pessoa fraca que precisasse ficar falando de mim. Mas naquilo em que qualquer outro tem ousadia, e é com insensatez que eu quero afirmar isso, eu também tenho ousadia. Qual é o problema? E aí? São hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Ah, eu também sou. São ministros de Cristo? Agora eu vou falar como se eu estivesse fora de mim. Eu sou mais! Olha que coisa interessante. Paulo está falando de quem? De ministros de Cristo. Ele diz, são ministros de Cristo? Eu também sou. Na verdade, sou até mais do que eles. Então Paulo está falando sobre características negativas de homens a quem Paulo reconhecia como ministros de Cristo. Só que o comportamento destes ministros não era louvável. Outras palavras que Paulo usa para se referir a eles é bem curioso. Lá no versículo 12, ele diz assim, o que eu faço é para cortar a ocasião àqueles, ele está falando aqui destes ministros, àqueles ministros que buscam essa ocasião com o intuito de dizer que são iguais a nós. Versículo 13, esses tais que buscam essa ocasião para querer ser igual a gente, esses tais, na verdade, são apóstolos falsos. Falsos apóstolos. São obreiros fraudulentos. Eles se transfiguram, se transformam em apóstolos de Cristo. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Por isso é que eu não me admiro que os próprios ministros do diabo, seus próprios ministros, se transformem em ministros da justiça. Então veja que ele está chamando estes ministros de Cristo aqui, de falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, ministros satânicos. Os seus próprios ministros são os ministros do próprio Satanás. E aí ele fala no versículo 16, eu vou dizer de novo, ninguém me considere insensato. Agora, se vocês acham que eu sou insensato, então me receba como insensato, para que eu possa ficar me elogiando, porque só insensato é que se gloria. Então, você acha que eu sou insensato? Me receba assim, porque agora eu vou me elogiar. Aí ele continua,
E o que eu falo, eu não falo isso pelo Senhor, eu falo assim como se fosse uma loucura, nesta minha confiança de poder me gloriar, me elogiar. Já que tem alguns que se gloriam segundo a carne, então eu vou me gloriar também. Porque vocês, né, são tão sensatos, vocês sendo sensatos, vocês toleram os insensatos. Então se vocês aceitam e toleram os insensatos, então me tolera aí, que agora eu vou falar um bocado de coisa boa sobre mim. Paulo está indignado, gente. Ele está indignado. Agora ele está falando sobre ministros de Cristo, que são obreiros fraudulentos, falsos apóstolos, ministros diabólicos. Quais são as características? Versículo 20. Vocês toleram que esses tais vos escravizem. Ministro insensato, comportamento indevido para um ministro de Cristo é querer escravizar o povo, querer controlar o povo, querer dominar o povo. Sabe, aquela imposição da sua vontade sobre os outros, que quer ter o controle do povo, e se o povo não fizer o que ele quer, ele mata na unha. Sabe, aquela manipulação emocional, aquela coisa de querer que o povo dê satisfação de tudo que faz para o pastor, porque o pastor dá esse sentimento, ele treina o povo, ele manipula as pessoas. A pessoa não pode fazer nada sem que o pastor saiba, tenha permissão do pastor para poder fazer. Não pode viajar, não pode casar, não pode comprar uma casa, não pode fazer nada sem que a pessoa... Vocês entenderam o que eu estou falando? Manipulação, controle, escravidão. Isso é insensatez ministerial. E quem tolera isso é insensato. É por isso que ele diz, vocês são tão sensatos, mas vocês toleram ministro insensato, né? É curioso isso. É insensatez tolerar ministros assim, e é insensatez ser ministro e querer controlar o povo. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Além disso, ele diz, vocês também toleram quem vos devore. Isso aqui fala sobre se aproveitar dos recursos do povo, para tentar tirar proveito. Nós que temos a autoridade e estamos no microfone, a gente consegue inventar qualquer modinha para arrancar o dinheiro do povo de forma injusta. Não é que a Bíblia não ensine sobre semear naqueles que nos instruem, que nos ensinam. Pelo contrário, a Bíblia diz, se a gente semear na carne, da carne vai colher destruição. De Deus não se zomba. Quem na carne semear, da carne vai colher. E a Bíblia diz que nós devemos fazer participante de todas as coisas boas, aqueles que nos instruem na palavra. Jesus sabia tanto que deve haver uma parceria no tocante ao dar e receber. Quando alguém ministra a palavra, você se torna grato e você dá alguma coisa de volta. Jesus sabia tanto que deve haver essa parceria no tocante ao dar e receber, que ele levava uma bolsa, porque ele pregava e depois queria que o povo desse alguma coisa para ele de volta. Aquela bolsa não era para receber a maçã no final da aula não, viu gente? Ah, porque os alunos, os meus disseram, vão trazer maçã e uva para mim. Não, era dinheiro mesmo. Era para receber dinheiro. As pessoas que estão gratas devem ser generosas aos seus pastores, aos seus ministros, àqueles que lhe abençoam. É uma parceria no tocante ao dar e receber. A Bíblia ensina sobre isso. Então, existe um lado bíblico. Em 1 Timóteo 5,17, Paulo diz, sejam considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. Devem ser considerados merecedores de dobrado honorário. Então deve haver consideração também no sentido financeiro. Os irmãos entendem isso? Paulo disse, devem ser considerados merecedores. Então tem gente que merece, tem gente que não merece. E dá para saber quem merece e quem não merece. Devem ser considerados merecedores. Dobrado honorário. Então há essa relação, gente. A Bíblia ensina isso. Mas é diferente de devorar, sórdida ganância, querer estar no ministério para ficar rico, como se fosse um pé de meia, um negócio. Não é assim, gente. Existe dinheiro? Existe dinheiro. E nós temos mais é que orar para que Deus mande muitas pessoas com condições, para que os nossos ministros e os nossos pastores não fiquem preocupados em ter que trabalhar durante o dia e depois de noite ter que conduzir a igreja ou liderar a igreja, dividindo o seu tempo com obras seculares. Ah, se nós tivéssemos a visão de cuidar bem dos nossos pastores, dos nossos ministros, estar sempre atento ao que eles precisam. Amém? É bíblico. A Bíblia ensina sobre isso. Mas existe o outro lado, infelizmente. Existem muitos aproveitadores. E isso é insensatez ministerial. Depois Paulo fala outra característica de um ministro insensato. Ele diz, são aqueles que vos detêm
Os coríntios, na verdade insensatos, toleravam ministros que os detinham, que impedem eles de crescer, de fazer alguma coisa. É o ciúmes, porque ele quer ter o controle. Então alguém se destaca, alguém tem um grupo na sua casa, ou de repente vai pregar em algum lugar, a pessoa não pode fazer isso. Por quê? Porque eu não permiti, eu não deixei, eu sou a autoridade, eu sou o líder, peça permissão, beijo meu anel, venha perguntar se eu deixo. Detém as pessoas no seu crescimento espiritual, detém as pessoas no seu avanço ministerial, impedem os outros de viverem em paz. Gente, na Bíblia, você não vai encontrar pastor nenhum controlando as ovelhas desse jeito. Amém, irmãos? Mas é isso, é uma insensatez ministerial, querer escravizar o povo, devorar, deter, se exaltar, né? Ficar se pabulando, se amostrando, salientando as suas características ministeriais, o seu pedigree. E ele diz, vocês toleram quem vos esbofeteia. Pessoas que são duras e às vezes mais grossas do que papel de enrolar prego. Papel de enrolar prego tem que ser grosso, senão fura, né? Os mais novos talvez não conheçam. Pode sim, diga. Hã? Não, pode, agora é o momento. Eis que a luz está sobre ti. Exatamente. Existe a obediência bíblica àqueles que são guias, porque esses guias, pastores e líderes, eles estão naquela posição colocada por Deus, e tem uma autoridade que Deus lhes concedeu para edificar a igreja, não para destruir. Se a pessoa está naquela posição, tem uma autoridade divina e a usa para o mal, claro que está errado, né? Então a pessoa usar a autoridade para destruição da vida de alguém, para impedir o crescimento de alguém, para devorar, escravizar, qualquer característica negativa, estaria errado. Mas se tiver no padrão bíblico, aí sim deve obediência sim. Se um pastor te disser para fazer uma coisa que não é bíblica, aí você deve desobedecer. Mas se o que ele diz é certo, se o que ele faz é correto, se está baseado na Bíblia, claro que deve haver obediência. E é para o teu bem, porque ele está representando a vontade de Deus. Ele está agindo debaixo da autoridade que lhe foi concedida. Agora, qualquer líder ou qualquer autoridade, qualquer pessoa em posição de autoridade, que der uma ordem contrária aos padrões da palavra, deve ser desobedecido. Pode ser marido, pode ser pai, pode ser pastor, pode ser policial, pode ser presidente da república, pode ser quem for. Deve, não é pode, deve ser desobedecido. Às vezes, no meio evangélico, isso é mal compreendido, né? O pessoal pensa que tem que obedecer de todo jeito, porque eu sou crente, tenho que dar bom testemunho, então eu vou obedecer, mesmo que a ordem seja para fazer uma coisa errada, e aí lá em cima Deus se acerta com ele, né? Deus se acerta com ele, eu fiz minha parte, Deus se acerta com ele. Não, gente, Deus ele vai prestar contas de cada um de nós individualmente. Se o meu chefe me manda mentir no telefone, dizendo que ele não está presente na empresa porque não quer falar com alguém, aquela mentira que eu contei vai ser contabilizada para a minha pessoa. Alguém diz assim, mas eu posso perder meu emprego. E daí, pelo menos não perde o testemunho. Vocês estão rindo por quê? Pelo menos não perde o testemunho. E você pode pensar que vai perder o seu emprego, mas talvez não perca. Talvez o que aconteça é o seguinte, você seja perseguido, retaliado e sofra algumas coisas. Olha que maravilha, a alegria de poder sofrer pelo nome de crente, pelo nome de Cristo. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Sofrer como cristão é uma alegria. Hoje em dia a gente quase não sofre mais, então pode ser uma grande oportunidade que Deus está te concedendo. Né? Além disso, pode ser que você não seja despedido. Pode ser que o patrão fique com raiva, que o chefe fique irritado, cole no seu pé, mas depois passa. No dia que ele precisar de alguém para um cargo de confiança, ele vai lembrar do crente que não mente. E em vez de ser despedido, você vai ser promovido. Pode acontecer, não estou garantindo nada. Depois não vem aqui atrás na igreja, cadê que tu disse que eu ia ser promovido? Eu foi despedido mesmo. A culpa não é minha, eu não é promessa, não é revelação, não é profecia. Não estou prometendo nada para ninguém. Eu só estou falando que é possível. Amém, gente? Amém, pessoal? Mas é isso. Sim, devemos obedecer. Mas se houver uma ordem, uma palavra, uma indução, uma sugestão para aquilo que é antibíblico, aí sim, nós devemos desobedecer. Existe uma desobediência bíblica. Tem lá no meu aplicativo uma mensagem falando sobre isso. Daniel, capítulo 3 e a desobediência bíblica. Depois você assiste lá, baixa o aplicativo no celular, acessa o site, natanrufino.com.br e vai ouvir essa mensagem.
você vai ver que na Bíblia, o próprio João, Pedro, eles disseram, importa obedecer a Deus do que aos homens. E desobedeceram ordens explícitas das autoridades de Israel, porque as ordens que eram dadas eram contrárias à ordem expressa da palavra de Deus. Então, quando há conflito, aí sim, você tem que desobedecer. Pode ser pastor, pode ser pai, pode ser chefe, pode ser presidente, pode ser o que for. Amém, gente? Agora, não vai ter uma atitude também errada, não. Não é para você ficar desbocado e falando mal e xingando. Eu vou desobedecer, seu safado sem vergonha. Não precisa disso. Tem que ter uma atitude, né? E, por exemplo, o marido é o cabeça do lar. Aí o marido gosta de tomar cachaça de vez em quando. Aí ele diz, ó, meu amor, a gente vai, final de semana que vem, pro Bar do Chiquinho, tomar uma meota. Vamos tomar um litro de pioca, porque eu mando aqui nessa casa, eu sou o cabeça. Claro que você não vai se submeter a isso, né? Você não vai obedecê-lo, porque ele é o cabeça. Você não vai obedecê-lo nesse comportamento. Amém, gente? Então a mulher vai desobedecer, porque é bíblico não fazer isso. É bíblico viver de forma correta. A Bíblia diz, não vos embriagueis. Então, não seria correto. Aí ela vai falar para ele. Mas como é que ela vai falar? Ela vai falar com jeitinho, né, gente? Não, honey, tchutchuco, bem, amorzinho, meu pedaço de mel. Fala como quiser. Mas não obedeça. Só não tem que ter atitude errada. Amém, gente? Então tá. Características negativas de ministros que infelizmente acabam trocando os pés pelas mãos. Estão numa posição concedida por Deus, mas fazem aquilo que Deus não quer que se faça na posição concedida. Escravizar, devorar, deter, se exaltar, esbofetear. E uma das últimas passagens que eu quero ler com vocês, que não é a última, eu já vou logo avisando, é uma das últimas, é Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Todo mundo achou? Atos 20, Paulo está se despedindo dos irmãos. De Mileto ele manda a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, diz o versículo 17. E depois ele começa a falar para estes presbíteros da igreja. Presta bem atenção, o povo para quem Paulo estava se dirigindo. No versículo 28 ele diz, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, presbíteros, vos constituiu bispos para pastoreardes. Bispo, presbítero, pastor, são expressões sinônimas que se referem a uma mesma atividade, que é o pastoreio. É por isso que ele diz que chamou os presbíteros, ao falar com eles, ele diz bispos e diz pastoreiem. Então ele fala, o Espírito Santo vos constituiu como bispos, presbíteros, pastores, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Talvez a melhor versão, porque tem um manuscrito que diz isso, é a igreja de Cristo, que ele comprou com o seu próprio sangue. Ou a igreja do Filho de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Versículo 29 fala, eu sei que depois da minha partida, entre vós, presbíteros, entre vós, bispos, ministros, pastores, olha para quem ele está falando. Ele está falando para presbítero, para bispo, para pastor. Ele diz, eu sei que depois que eu partir, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Entre vós quem? Entre vós quem, gente? Entre os bispos, entre os presbíteros, entre os pastores. Ele disse, vai se levantar no meio dos pastores, vai se levantar no meio dos bispos, e é assim mesmo, sem concordância, para não perder o romantismo, né? Vai se levantar no meio dos bispos, gente que é lobo, que não poupa o rebanho, lobo que quer devorar, lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, porque pensam mais em si mesmo, em como tirar proveito, né? Em como sair ganhando. Ele diz, eu sei que vai acontecer depois da minha partida. Por que depois da partida de Paulo? Porque enquanto Paulo estivesse presente, ele não permitiria que isso acontecesse, pela sua mensagem e pelo seu exemplo. Amém? Mas depois que Paulo parasse de dar o exemplo, depois que Paulo parasse de falar sobre como se deve liderar no corpo de Cristo, depois que Paulo não estivesse mais presente, o povo ia fazer do jeito que quisesse. E de lá para cá, nós temos trazido esse ranço, sem perceber. Amém, gente? No versículo 30 ele fala, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, mulheres também, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Ou seja, em vez de ficarem com a Bíblia, eles vão perverter a Bíblia, torcer a palavra.
Para quê? Para fazer o povo se ligar mais neles do que nas Escrituras. Eles vão torcer as Escrituras para fazer o povo vir atrás deles. Aí ele diz, portanto, versículo 31, vigiem, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Amém, gente? Depois ele vai falar que não cobiçou ouro, prata do povo, mostrando que é uma característica positiva e correta para alguém que ocupa a posição de liderança, e diferentemente alguns destes que se levantarão, serão o contrário. Então veja bem, Paulo está falando sobre características ruins que podem surgir entre os ministros, entre os bispos, entre os presbíteros. Qualquer pessoa que ocupa uma posição de autoridade, que está no ministério, tem que ter cuidado para que esse sentimento não entre em seu coração, para que a pessoa não seja contaminada com esse tipo de interesse. Amém, gente? Como é, então, que o pastor, que o ministro deve agir em relação ao povo? Lá em 1 Pedro, capítulo 5, Pedro ele vai dar 3 características positivas e 3 características negativas de pessoas que lideram, falando especificamente de presbíteros, de pastores. Ele diz, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda qual participante da glória que há de ser revelada, ele diz, presbíteros, versículo 2, pastoreai. Presbíteros, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, como se fosse obrigado por um supervisor, um superintendente, né, por um superior a fazer isso. Não constrangido a isso, mas espontaneamente, que é assim que Deus quer. Nem por sorte da ganância, por causa de dinheiro, por causa do que pode tirar de proveito do povo, porque quer ficar rico. Não esteja no ministério, não seja pastor por sorte da ganância. Aí ele diz, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Amém, gente? 3 coisas que devem ser evitadas e 3 coisas que devem ser praticadas. Ele diz que nós não estejamos no ministério, que não sejamos pastores, que não sejamos ministros, presbíteros, só porque alguém nos coloca naquela posição e somos constrangidos a ter que trabalhar no ministério, mas deve ser espontâneo, que é assim que Deus quer. Ele disse, não é por causa do dinheiro ou do que eu posso ganhar com isso, não é por sorte da ganância, porque existe dinheiro envolvido, é por isso que ele diz que não seja por causa do dinheiro, que não seja com o interesse de ficar rico, porque tem dinheiro envolvido, existe uma remuneração salarial para os ministros, deve haver, é justo, Jesus ensinou isso, em 1 Coríntios 9,14, Paulo diz que o Senhor ordenou que aquele que prega o evangelho deve viver do evangelho, mas Pedro está falando sobre o lado negativo da coisa, porque tem gente que coloca os olhos no que pode ganhar, sabe, em devorar o rebanho, em tirar proveito, sorte da ganância. Então Pedro diz, olha, você vai ter o seu salário, e você vai receber o que é justo. Claro que vai ser bem cuidado, porque deve ser considerado merecedor de dobrado honorário, aquele que preside bem, com especialidade, que se afadiga na palavra e no ensino. Mas, não trabalhe no ministério motivado, por causa de sórdida ganância. E depois ele fala a terceira característica, que está bem em linha com o que nós estamos tratando aqui. Ele diz, e que não seja dominador. Vocês entenderam isso? Aí ele fala, então, o que é que vocês têm que fazer? Se não é para dominar, se não é para dominar o povo, como é que faz? Ele diz, dê o exemplo, seja modelo do rebanho. Qual é a função do pastor? É ser o modelo. O problema hoje em dia é que a gente cria uma relação de dependência. Às vezes nós gostamos que as pessoas dependam de nós. E o povo gosta de depender. Irmãos, enquanto a igreja é pequena, quando ela tem apenas 2.892 membros, é fácil visitar o povo na casa, visitar todo mundo, querer tomar café e comer bolacha creme crack às 5 da tarde na casa de cada membro. Depois que essa igreja começar a crescer, vai ser impossível fazer isso. Se você acostuma o povo mal, pensando que tem que ir na casa de todo mundo, porque é isso que o pastor faz, depois você não aguenta. E essa igreja não cresce. Porque quando começar a crescer,
e eles perceberem que você não dá conta de ir na casa de todo mundo, o pessoal vai começar a ficar magoado achando que o pastor faz acepção de pessoas. Porque o próprio pastor treinou o povo a depender dele. E o povo gosta de depender do homem. Mas não deve haver essa relação. Irmãos, qual é o papel do pastor? É viver a sua vida de forma exemplar diante do povo, para que ao olhá-lo, tenha ele como modelo. Em outras palavras, olha para mim, vai para casa, vive. Olha para mim, olha como eu vivo. Observai a vida que eles tiveram e imitai. É isso que a Bíblia ensina. O pastor, o líder deve ser um modelo do rebanho. Aí o povo diz, quer dizer então que o pastor nunca deve visitar o povo? É proibido? Eu disse isso, gente. Não, eu quero saber, fala para mim, eu disse isso. Eu preciso perguntar porque tem gente que se esforça para me entender errado. Eu não estou dizendo, eu não estou dizendo que o pastor não deve visitar, é pecado, é errado, é antibíblico. Eu não disse isso, gente. O pai também deve carregar o filho nos braços durante um determinado tempo. Mas seria normal um pai carregar o menino nos braços depois que ele faz 34 anos de idade? Aí ele traz o menino para o culto, 34 anos de idade. Aí ele carrega nos braços, aí coloca aqui na frente, solta ele para ele poder louvar o Senhor. Aí o menino pula, parece um milagre, né? Era um paraplégico, um tetraplégico. Colocaram ele aqui e o menino andou pela primeira vez. Você vai perguntar ao rapaz, por que teu pai te trouxe nos braços? Tu era doente, tu foi curado? Disse, não, perfeitamente normal. Sou normal, nunca tive doença nenhuma. Por que teu pai te trouxe nos braços? É porque papai me ama. Não justifica, gente. Mas nós somos assim, se esse pastor me amasse. Imaturidade? Precisa. Não fala não que o pregador sou eu. Deixa que eu continue. Olha só. De qualquer forma, o amor não justifica. Vou carregar nos braços. Porque as pessoas dizem isso, né? O pastor não cuida de mim porque não me ama. Tem que cuidar de mim, carregar nos braços. Gente, existe uma fase para isso. Existe um tempo para isso. Mas se o pastor realmente amar, e for um homem sensato, ele sabe que ele vai ter que forçar essa pessoa a viver por ela mesma. Vai chegar um momento, como um pai, chega um momento na vida da educação da sua filha, do seu filho, da sua criança, e ele solta o menino para ele andar com as próprias pernas. Ele solta, toma distância e diz, agora vem pro papai. Vem pro papai. Ele não pode carregar esse menino nos braços o tempo todo. Da mesma forma que o pai faz isso, o pastor também vai ter que saber como fazer as pessoas andarem com as próprias pernas. É perigoso querer cuidar demais, carregar nos braços, paparicar demais, até porque não é a função do pastor, não é a função do ministro. Sim, ele pode até fazer para os que precisam, mas é durante um tempo, na meninice, na infância daquela pessoa, ou como ela colocou, no período de imaturidade daquela pessoa. Porque tem muita gente imatura dentro do corpo, que precisa disso, mas não deve ser para sempre. Amém, irmãos? É por isso que é um erro, as pessoas... Não, deixa eu continuar. Quando a gente terminar, a gente conversa. Então, é por isso que às vezes as pessoas ficam magoadas com os pastores. Por quê? De repente o pastor não se lembrou de mim. A pessoa estava na igreja, aí ficou doente, aí ficou em casa, não veio para o culto. Ninguém lembrou daquela pessoa, porque a igreja sempre tem muita atividade, né? O pastor não lembrou da pessoa. Passou uma semana, não lembrou. Não ligou, não mandou um cartão. Aí a pessoa lá na casa dela começa a ficar magoada. Tá vendo? Quando é para pedir o dízimo, eu estou lá. Quando é para pedir para ajudar para fazer o mutirão para limpar a igreja, eu também vou. Quando é para trabalhar na igreja, eu estou sempre presente. Dou meu nome toda a vida. Quando é para trabalhar lá no sopão para distribuir para os pobres, eu vou. Mas quando eu estou aqui na cama, sofrendo, ninguém se lembra de mim. Ninguém liga, ninguém manda um WhatsApp, ninguém dá uma mensagem. Aí Satanás diz, tá vendo aí, besta? Isso é para você aprender. Esse povo se aproveita de você quando você é útil. Quando você está aqui sofrendo que você precisa deles, ninguém vem cuidar de você, ninguém vem te dar assistência. Aí a pessoa, Satanás, muito obrigado, tu abriste os meus olhos. Tu és mesmo meu amigo. Ela quase agradece Satanás pela sugestão que ele dá. Irmãos, está escrito lá em Tiago, capítulo 5, versículo 14, que se alguém estiver doente, chama os presbíteros da igreja. Não é o presbítero que tem a obrigação de lembrar de você para ir na sua casa orar por você, não. O que a Bíblia diz é, você que tem que chamar. Amém? Mas eu quero ver, não vou chamar não, vou ver se lembra de mim. É antibíblico. É antibíblico.
Chame os presbíteros para orarem por você. Amém, gente? Fala, Alex. Então deixa para lá. Graças a Deus. Ah, se fosse sempre assim. Então, gente, olha só. Vamos ser líderes, mas qual é o papel do líder? Servir de modelo, servir de exemplo. Você vai encontrar vários versículos na Bíblia que mostram isso. Eu acabei de ler para vocês 1 Pedro 5, mas vocês vão ver em 1 Coríntios 11:1, Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O líder imita Cristo? Então podemos e devemos imitar o líder. 1 Coríntios 4,16 diz: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Filipenses 3,17 diz: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Esse é o padrão bíblico. Observar os que são modelo. Servir de modelo para o rebanho. Imitar os que imitam Cristo. Vocês podem dizer amém? Então, é isso que eu quero que vocês guardem no coração. Que essas palavras que vocês ouviram sirva de bússola, de norte, para que nós possamos viver um cristianismo maduro e melhor em nome de Jesus Cristo.